Bom dia, povo de Deus, Shalom. A palavra de Deus que se encontra hoje no meu coração, ela está em 2 João, mas antes de nós irmos para a Bíblia, dê um like, aperte o sininho e compartilhe para que outras pessoas possam participar dessa resenha de sermão. Vamos para a leitura da palavra de Deus. João capítulo 6, versos 1 em diante. Após estas coisas, Jesus partiu para outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque eles viam seus milagres, que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou ali com seus discípulos. Intitulei essa pequena resenha de sermão em Curiosidade Curiosa do Ministério de Jesus. Na trajetória de Jesus, será que nós nos identificamos com ele? Existem algumas curiosidades curiosas no ministério de Jesus. Ele viveu 33 anos e meio, 3 anos foi seu ministério. Há muitas curiosidades no seu ministério. Primeiro tópico, encontramos uma das primeiras curiosidades. Ele gostava de estar sempre acompanhado. As pessoas estavam sempre próximo dele ou perto dele. Estava sempre com muitas pessoas ao seu redor. Nunca ficava sozinho. Vamos recordar? No Getsemane, Jesus levou Pedro, Tiago e João para orar. Ele nunca estava tão sozinho. Na cruz tinha também uma à direita e outro à esquerda. Ele também não estava desacompanhado. Ele estava sempre com alguém ao seu lado. Em João, capítulo 4, em Samaria, logo chega a samaritana ao poço e ele não permanece recluso. Jesus gostava de relacionar com as pessoas. Observamos que nessa primeira curiosidade curiosa de Jesus, que Jesus estava sempre com alguém, estava sempre próximo de alguém. Alguém estava sempre com Jesus para ouvir Jesus falar, para ouvir Jesus pregar, para ver os seus milagres. A segunda curiosidade curiosa é que Jesus gostava de andar. Ele andava muito. Vamos caminhar na palavra de Deus? A mulher do fluxo de sangue foi curada em trânsito. Ele estava indo para a casa de Jairo. Vocês observem que Jesus estava em movimento. Jesus nunca ficava parado. Jesus estava sempre fazendo a vontade de Deus, a obra do Pai. Então ele estava em trânsito e ele curou aquela mulher. Aquela mulher recebeu o milagre do Senhor. Bartimeu foi curado quando estava chegando em Jericó. À beira do caminho, ele estava em movimento. Vocês observam de novo que Jesus estava sempre em trânsito. Jesus estava sempre em movimento. Quando Jesus acalma a tempestade, ele estava atravessando o mar da Galileia. Também não estava parado. Ele vivia o tempo todo andando, caminhando. Jesus foi um dos pregadores itinerantes da palavra de Deus. Jesus era muito comunicativo. Nesse terceiro tópico, observamos que Jesus falava muito. Talvez algumas pessoas pensam que Jesus falava pouco, mas não, pelo contrário, Jesus falava muito no sentido de qualidade e também de quantidade. Na cruz ele falou por volta de 7 vezes. Os seus sermões de Jesus não era igual de alguns pastores, pregadores dos nossos dias atuais. Ele tinha um método de pregar que emendava uma história com a outra, sem mencionar os milagres que ocorria no meio das suas pregações. Quem ouvia Jesus ficava impactado, não conseguia ir embora com as suas mensagens.
Uma certa feita, os soldados retomam após uma missão de prender Jesus. Os oficiais perguntam: trouxeram ele? Eles responderam: enquanto ele estiver falando, não tem como prendê-lo, não tem como interrompê-lo, porque ninguém fala como ele. Jesus é exagerado em tudo, queridos. Jesus é exagerado em tudo que ele faz. Tudo que ele faz é grande. Quando ele foi escolher os discípulos, logo foram 12 apóstolos. De uma vez só, Jesus expulsa 7 demônios de Maria Madalena, a qual seguia ele nas suas pregações. Também existe um cenário curioso que parece mais um filme de terror. Na região dos Gadarenos, em Decápolis, Jesus age como um exorcista ao expulsar cerca de 2.000 demônios, e quando estava indo embora, pediram para que ficasse no meio deles. E ele disse: onde estiver 2 ou 3 em seu nome, ele estaria no meio deles. Jesus gosta de pessoas, Jesus gosta de gente. Hoje, esse cenário não mudou. Nós não estamos aqui por acaso. Jesus está aqui por causa de nós. Jesus envolve as pessoas. É maravilhoso ouvir a própria palavra viva, a palavra pregando a palavra. Não tem como lembrar de problemas. Jesus tem um imã que nos atrai. Você acessou essa mensagem por causa da curiosidade sobre Jesus, mas ainda está aí por causa de Jesus. Que nessa resenha de sermão possamos refletir se nós estamos sendo identificados assim com Jesus, assim como Jesus, ele nesse texto tópico dessa curiosidade curiosa, se nós possamos também nos identificar. Tenha um bom dia.